Agora, a partir do verso de número 17 ao final do capítulo. O texto do nosso sermão de hoje é Êxodo, capítulo de número 13, versos 17 a 22. E eu peço que você acompanhe também a leitura atentamente que farei desse texto. Assim está escrito: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, nós elevamos mais uma vez as nossas vozes e os nossos corações a Ti em oração, neste culto, ó Deus, prestado a Ti, neste momento maravilhoso de relacionamento entre o Senhor e o Teu povo, entre os Teus filhos, para pedir que o Senhor nos dê coração que abrace a Tua palavra, receba, discirna a palavra que vem do alto, para que o Senhor nos instrua, ó Pai, na nossa peregrinação. Uns começaram há muito tempo, outros há pouco tempo. E a seu tempo o Senhor vai chamando os que lhe apraz e unindo a um povo que peregrina desde Adão até a nova Jerusalém. Ó Senhor, faz com que nós não nos sintamos sós, mas em esperança sejamos ensinados e recebamos a Tua palavra sem olhar para trás. Sigamos para o alvo que está proposto para nós, correndo a carreira que o Senhor propõe até o dia do Senhor. Assim oramos, ó Deus, ensina-nos, repreende-nos, aconselha-nos, consola-nos, encoraja-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, certa vez assisti a um filme chamado Uma Canção de Gratidão, um filme que retrata a história, baseado em fatos, a história de uma família australiana que o pai, eles são uma família de pai, a mãe, 5 filhos, e ele é um produtor musical, portanto um empresário, e ali então acontece que ele calcula erradamente o seu investimento, perde muito dinheiro, perde a sua casa, e eles então vão tentar a vida nos Estados Unidos. E o combinado entre o marido e a mulher era que ficariam lá por 2 anos. Faça chuva ou faça sol. 2 anos eles continuariam lá tentando a vida. E nesse meio tempo em que a mulher recebe essa notícia de que eles perderam praticamente tudo que tinham, ela estava
grávida. Ela foi dar a notícia a ele da gravidez e ele ia dar a notícia a ela da situação financeira da família. O sexto filho, uma condição de vida muito boa e drasticamente eles tinham que diminuir a sua condição de vida. Eles vão então para os Estados Unidos e muitas privações eles passam. Chegam lá, as coisas não estavam como acordadas entre aquele que fez o negócio com ele, a casa sem móveis, os filhos dormindo no chão, não tinham dinheiro para comprar comida, chegaram a esse estágio, e tudo isso vem moendo eles. Desejo de voltar para a terra da parentela, a mãe ligava dizendo, voltem, eu vou pagar as passagens de vocês. E tudo isso moía muito, inclusive a esposa. Até não vou aqui me delongar, eu recomendo que vocês assistam esse filme, é um filme que pode ser assistido em família, inclusive, a depender da idade dos filhos, se tiver idade para entender. Até o momento em que chega uma cena que me lembra muito esse texto. Ele chega a uma praça, onde ali tem um navio de madeira, e brincando ali com os filhos, a mãe, eles brincam de marujos naquele navio de madeira, se divertem em meio a toda essa situação financeira que estavam, até que a mãe diz, então, vamos desembarcar. E eles descem daquele navio na praça, e a mãe então diz, agora nós vamos lançar fogo nesse navio. E os filhos perguntam, mãe, mas por quê? Nós temos que voltar para lá. Ela diz, temos que lançar fogo, para que então esse navio parado aí não fique como uma opção para nós de voltarmos para de onde nós viemos. E então eles entendem. E a mãe moída por dentro, porque ela sabia da situação da família, vários dias eles já passando por tudo isso. Eles lançam, obviamente, de brincadeira, esse fogo ao navio. Mas aquela cena é uma instrução, não só para a própria mãe, mas para os seus filhos. E nos lembra, irmãos, esse texto. O Senhor Deus, Ele está há um bom tempo tratando o coração do seu povo para tirá-los do Egito. Ele chamou Moisés, ali naquele local onde a sarça ardia e não se consumia. Chamou Moisés para ir a Faraó, dizendo, deixa ir o meu povo. Israel é o meu primogênito, deixa-o ir. Se tu não deixares ele ir, eu matarei o teu primogênito. Eles não acreditaram no poder de Deus, que ele de fato era o Senhor de toda a terra, o Criador. E então Deus enviou primeira, segunda, até 10ª praga. E nesse meio tempo, Deus então institui a Páscoa, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. E aqui, irmãos, quero fazer inclusive uma retratação. Eu havia falado que a festa da Páscoa foi comemorada pela segunda vez quando eles chegaram na Terra Prometida, mas se os irmãos depois conferirem Números 9, verão que ela foi comemorada também. O que eles não fizeram foi circuncidar os filhos. Só quando chegam na terra com Josué é que eles de fato circuncidam os filhos. Pois então Deus institui a festa da Páscoa, institui a festa dos pães asmos. E agora então é que eles irão sair do Egito. Este é o êxodo. Agora então o êxodo está se consumando. E nós olhamos para esse texto, meus irmãos, e vemos a sabedoria do Senhor. O caminho que Deus escolhe para tirar o seu povo do Egito. O caminho que ele faz o seu povo percorrer. É um caminho maravilhoso.
Nós iremos ver mais detalhes sobre isso logo mais. É um caminho sábio, é um caminho que lembra as suas promessas, é um caminho que lembra o seu cuidado paternal, é um caminho que mostra como Deus conhece o coração e a estrutura do seu povo. Os limites do seu povo, e inclusive aquilo que o seu povo pode nele, confiado nele, efetuar. Deus está mostrando aqui algo semelhante àquilo que vi naquele filme. Ele não quer que o povo olhe para trás. Ele não quer que o Egito seja uma opção de retorno. Ele está tirando o seu povo do Egito. E eles agora irão caminhar pelo deserto. E eles não podem, eles não devem olhar para trás. O Egito não é mais uma opção. O Egito não deve mais fazer parte da vida deles. Eles estão indo para uma terra que Deus prometeu a Abraão. Eles passarão pelo deserto, Deus irá tratar com eles. Meus irmãos, esse é um texto que nos ensina acerca da jornada da fé que esses nossos irmãos iniciaram. E por isso o tema do nosso sermão de hoje é uma jornada pela fé. Uma jornada pela fé. E o ensino que pode resumir uma frase que pode resumir o ensino desse texto é a seguinte: Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, Yahvé é o seu nome. Yahvé guia seu povo por um caminho sábio, pela promessa e com a sua presença. Deus está tirando o seu povo do Egito. Ele está guiando, levando o seu povo. E nós vemos três aspectos aqui, acerca desse guiar de Deus, desse levar de Deus. Em primeiro lugar, Yahvé guia o seu povo por um caminho sábio. Esse é o nosso primeiro ponto, um caminho sábio. Em segundo lugar, a promessa. E em terceiro lugar, a presença de Yahvé. Primeiro ponto, um caminho sábio. Segundo ponto, a promessa. Em terceiro lugar, a presença de Yahvé. E esses pontos, eles mostram o ensino desse texto. Yahvé guia o seu povo por um caminho sábio, pela promessa e com a sua presença. Yahvé guia o seu povo por um caminho sábio, pela promessa e com a sua presença. Volte seus olhos, então, para o verso de número 17. E aqui começamos a ver o caminho sábio. Versos 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Meus irmãos, que escolha sábia e maravilhosa do Senhor. Em geral, haviam três caminhos possíveis para alguém que saía de Ramsés e ia para o destino onde o povo de Deus estava indo. O primeiro deles era chamado Via Maris. Ramsés ficava perto da costa do mar Mediterrâneo, então eles poderiam ir costeando ali o litoral e chegariam até lá. Os historiadores dizem que essa jornada poderia durar aproximadamente 4 dias. Aproximadamente 4 dias. O segundo caminho é aquele que é mencionado aqui no texto. O texto diz, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Um caminho que aproximadamente duraria aí um exército marchando em torno de 10 dias. 10 dias. Deus não escolhe o caminho da Via Maris, nem o caminho da terra dos filisteus. O texto diz, Deus o levou pelo caminho da terra dos filisteus, e diz no verso de número 18, porém Deus fez o povo rodear. E se vocês depois colocarem, inclusive no Google,
vocês verão que de fato foi exatamente isso. Eles rodearam, eles saíram de Ramsés, eles poderiam ir direto para a Terra Prometida, mas eles desceram, passando ali, inclusive depois por Piairote, indo em direção ao Mar Vermelho. Depois eles subiram, voltaram, e depois subiram mais uma vez até que chegaram à Terra Prometida. E essa viagem durou uma geração, 40 anos. Um caminho que poderia, uma viagem em família, que poderia durar 3 dias, Deus faz durar 40 anos. Ah, meus irmãos, Yahvé, Deus da aliança, conhecia o coração do seu povo. Ele conhecia, o texto nos diz, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a terra, vindo a guerra, e torne ao Egito. Nós iremos ver que, a princípio, parece que então o faraó deixa aí o povo de fato, e não irá mais atrás deles, mas depois o Senhor endurece mais uma vez o coração de faraó, eles caem mais uma vez em dureza e vão atrás do povo de Israel. E ao ver o povo do Egito, o exército que sobrou depois da mortandade dos primogênitos, Israel poderia dizer, não dá, nós não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito. O Senhor sabia que eles podiam ver a dificuldade e se consolarem com a ideia de que o Egito estava próximo e eles poderiam retornar para lá. Afinal de contas, eles conheciam o Egito. O deserto não era conhecido. A terra prometida não era conhecida. O Egito eles conheciam. Eles até achavam que viviam bem. Nós iremos ver depois, se Deus permitir, como eles dizem, as cebolas do Egito. E é assim, irmãos, que a vida em pecado faz com que o povo pense uma vida terrível ali de escravidão no Egito, faz com que o pecado, a vida de escravidão seja uma opção até para o povo de Deus. Deus conhecia o coração do seu povo. Ele diz, não, eu não vou fazer que eles voltem por esse caminho. Mas vemos aqui, irmãos, que Deus não conhece apenas o coração do seu povo e está aqui, digamos assim, disciplinando-os já com relação à sua incredulidade. Deus é como um pai. Abra sua Bíblia lá em Salmo 103. Esse texto que iremos ler agora expressa de forma maravilhosa o que Deus faz com o seu povo, tirando-o do Egito, levando por um caminho que duraria muito mais tempo. Durou muito mais tempo. Salmo 103, versos 12 a 14. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor, Yahvé, se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe da fraqueza, da fragilidade do seu povo. E não permite que o seu povo tome um caminho qual eles não irão suportar. Por vezes, irmãos, os filhos acham que eles entenderam os riscos de alguma tarefa, os riscos de se relacionarem com certas pessoas,
os riscos de estar em determinados lugares. Por vezes eles dizem, não, pai, mãe, eu já entendi, isso não são só os pequenos. Às vezes pega uma faca e é claro que alguma coisa não vai dar certo. Mas isso são também para os maiores. Que dizem, eu já entendi, eu sei. Eles confiam então no seu próprio braço. E os pais sabem que se deixar que eles andem nesse caminho, eles irão quebrar a cara. Eles irão se ferir. Eles não estão ainda preparados para lidar com essa situação. Ora, se nós que somos maus, sabemos fazer isso com os nossos filhos, quanto mais o Senhor. Não é verdade? Deus conhece as nossas fraquezas. Ele não nos expõe a riscos que nós não poderemos suportar. Como Deus mostra o seu amor, irmãos, para conosco. Mas nós mesmos, por vezes, achamos que podemos viver tais e tais coisas e o Senhor nos priva delas. E nós, por vezes, birrentos, batemos o pé. E dizemos, Senhor, eu podia, bem que o Senhor podia fazer aquilo. E Deus, como um pai, afasta de nós as nossas transgressões. Quanto diz do Oriente e do Ocidente, Ele faz isso com o seu povo. Glórias sejam dadas ao nome dEle, irmãos. Como Ele cuida de seu povo. Ele conhece muito mais até mesmo do que nós. Deus guia o seu povo pelo caminho mais longo. Porque apesar da nossa lógica, quando na vida olhamos e dizemos, é óbvio que é aquele o melhor caminho, Deus olha de cima. Ele olha a história do início e o fim, até mesmo o fim de uma só vez. Ele olha as profundezas de nosso coração. Ele olha dentro, ele olha fora. Ele olha o coração das pessoas com as quais nós iremos nos relacionar. E ele diz, não, o melhor caminho não é o caminho mais curto. O melhor caminho é esse, meu filho. O melhor caminho é esse, meu povo. Deus guia o seu povo pelo caminho mais longo. Esse é o caminho sábio. E ainda que então Yahvé, o Deus da aliança, salvasse o seu povo do Egito, eles ainda estavam com uma percepção, irmãos, que a mão de Faraó estava sobre eles. Deus já estava trabalhando no coração deles. E agora ele efetua a saída do povo do Egito. Mas eles ainda estão com um medo terrível de Faraó. E é assim, irmãos, muitas vezes nas nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos 6:11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o mesmo pode ser dito para Satanás, acerca de Satanás, assim considerai-vos que não sois mais escravos de Satanás. E Faraó simboliza Satanás aqui. Por vezes o povo de Deus olha para o pecado, para Faraó e para o mundo, como se ainda estivesse submetido a ele. E teme. Deus já nos resgatou de lá. Mas o hábito do pecado é terrível. Que nos faz pensar que ainda estamos como antes. Sujeitos. O povo temia. Deus conhece o coração do povo e sabe que se ele seguisse pelo caminho mais novo, mais perto, eles iriam dizer, pronto, Faraó vai nos destruir. E talvez você lide com pecados, meu irmão e minha irmã, dessa forma, dizendo, eu não consigo. Porque você não está se considerando como liberto do pecado e de Satanás e do mundo.
Então você diz, eu não consigo. Mas Deus está te chamando e te lembrando, eu te redimi. Você é meu filho, você é meu servo, minha serva. Eu te fiz sair do Egito, da casa da servidão. Você pode, em Cristo, viver para mim. Você pode, pelo poder do Espírito, vencer os pecados e vencer esse mundo. Mas assim como Deus sabe, irmãos, aquilo que nós não conseguimos suportar, Ele também sabe até onde nós conseguimos suportar. Até onde nós podemos ir. Ele conhece os nossos corações. Ele é quem nos dá a graça, a medida da fé. Se Deus não expõe o seu povo a um caminho no qual o seu povo irá sucumbir, naufragar, Ele expõe o seu povo a caminhos que poderemos suportar, ainda que esses caminhos sejam colocar no fogo o seu povo. Como Pedro mesmo diz, irmãos, não estranheis o fogo ardente. Não estranhe. Deus não é como Manassés, que colocou seus filhos no fogo, entregando aos ídolos. Mas Deus nos coloca no fogo da provação, irmãos, e por vezes nós achamos que não conseguimos. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 10, abre a sua Bíblia lá. Primeiro Coríntios 10, verso 13. Estamos vendo o primeiro ponto, um caminho sábio. 1 Coríntios 10, versos 13 está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, escape, de sorte que a possais suportar. Deus, preste bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Deus é fiel ao seu chamamento. Aqueles que Ele amou, aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, justificou e glorificou. Ele é fiel àquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo. Ele nunca nos colocará num caminho que nós não possamos suportar. Nunca. Ele nunca colocará o seu povo numa condição em que nós iremos nos despedaçar e nos perder. Ele, juntamente com a provação, Ele provê o escape, o alívio, o livramento. Ele é fiel e então fará o seu povo chegar na Nova Jerusalém. Ele é fiel. Não duvide dos caminhos que Deus escolhe para a sua vida. Não ache que você não deveria ter constituído família, ou casado com o seu cônjuge, ou ter filhos, ou estar naquele emprego, naquele local, ou ter aquela mãe, aquele pai ou aquele irmão, ou estar na cidade onde Deus te colocou. Deus nunca nos entrega uma provação que nós não possamos suportar. O caminho dele, irmãos, é bom. É bom. Por vezes nós choramos, murmuramos, como crianças, e dizendo, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar, eu não aguento. E Deus sabe do nosso coração. Ele sabe que nós podemos nele. Nele nós podemos.
E Ele providencia os escapes. Deus é bondoso, irmãos. Ele não nos coloca num caminho que nós não possamos suportar. Mas Ele também coloca-nos em caminhos difíceis, porque no mundo tereis aflições, está escrito, o Senhor Jesus disse isso. Mas Ele disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Por vezes achamos que ninguém enfrentou as dificuldades que nós enfrentamos. Só eu sei disso. Mas houve um que sofreu muito mais do que qualquer um que viveu. Ele é chamado de servo sofredor em Isaías. Ele nos substituiu e nele nós temos a esperança, porque ele venceu a morte, o pecado, o mundo, o diabo. Precisava ser pelo deserto, irmãos. Este caminho de Deus, ele é sábio. Yahvé guia o seu povo por um caminho sábio. Precisava ser pelo deserto. Várias vezes Moisés repetiu dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva. O povo precisava cultuar a Deus no deserto. O povo precisava ser provado no deserto, onde faltaria água. Eu te deixei ter fome. Eu te deixei ter sede, para saber o que estava em teu coração. Se me amaria ou não, está escrito no Deuteronômio. Precisava ser pelo deserto, precisava durar anos. O caminho de Deus, irmãos, ele é sábio. Ele é sábio. E o que estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos no deserto, nós fazemos parte desse povo que peregrina. Ainda que estejamos nesses contêineres, no ar condicionado, que é muito diferente do deserto, materialmente falando. O Senhor tem nos guiado pelo deserto para cultuá-lo. No deserto vêm as dificuldades, os desafios para cultuar ao Senhor, para estar diante dele. E Deus prova o nosso coração. No deserto vêm as dificuldades, várias pela família. Mas ele tem um caminho sábio, sempre um caminho sábio. Se fosse pelo caminho mais curto, o povo não poderia experimentar todas essas coisas. Mas vejam, irmãos, um detalhe ainda aqui neste caminho. Como é que o povo parte? Verso de número 18, voltando aqui para o nosso texto de Êxodo 13. Olhe na sua Bíblia, verso 18, diz a segunda parte, o final do versículo. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Alguns olham para esse texto e dizem, aqui já está o povo marchando para a guerra. Porque, de fato, essa palavra usada aqui, traduzida por arregimentados, fala de um exército organizado marchando para a guerra. Mas, irmãos, a ideia contextual aqui não é essa. Aqui está um povo fraco saindo do Egito. Um povo com medo. Nós iremos ver. Mas aqui também está um povo organizado e unido. Essa é a ideia. Tal como um exército que marcha, e você já deve ter assistido a algum desfile militar, em que o espaço entre um e outro é mínimo, para que consigam erguer as pernas e marchar. Mas eles estão como uma tropa unidos. A ideia é a união aqui. E eles partem unidos pelo deserto. A vida unida em igreja, meus irmãos, nos ajuda a aceitar o caminho de Deus para nós e não abandoná-lo.
Você ouviu bem isso? A vida unida em igreja nos ajuda a aceitar o caminho sábio que Deus tem para nós e não querer sair dele, rejeitá-lo, abandoná-lo. O contrário também é verdade, meus irmãos. Quando nos afastamos da igreja, nós somos tentados, e por vezes até acontece de crentes abandonarem o caminho que Deus tem para eles. Eu não estou falando apenas de continuar no meio da igreja, estou falando também do caminho profissional, do caminho familiar, da vida como um todo. Aqui vemos, irmãos, que o caminho de Deus é muito sábio. A forma como Deus tira o seu povo do Egito é muito sábia. Ele guia o seu povo, Yahvé, guia o seu povo. Ele guia o seu povo por um caminho sábio. E agora passamos a ver que ele guia o seu povo pela promessa. Já falamos disso, o texto nos lembra. Mas esse texto aqui, no verso 19, expressa ainda mais a ideia da promessa. Veja na sua Bíblia, Êxodo 13:19, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. No meio do registro do Êxodo, aparece esse versículo. Parece que sem motivo, sem propósito, sem conexão com a saída do povo do Egito, mas pelo contrário, irmãos, a conexão aqui ela é profunda. Deus não apenas está guiando o seu povo por um caminho sábio, ele guia o seu povo pela promessa. O povo deve ter em mente a promessa. E se você olhar a sua Bíblia lá em Gênesis 50, ao final do capítulo do livro de Gênesis, nos últimos versículos, versos 24 a 26, está escrito, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar, subir os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, que instrumento maravilhoso, para que o povo tivesse diante de seus olhos a promessa. Deus providencia uma prática até mesmo não comum para o povo de Israel, o embalsamamento dos ossos de José. E esses ossos ficam preservados até este momento em que o povo vai sair do Egito. E Moisés, José havia feito o povo jurar, dizendo, vocês vão, Deus vai visitar vocês. Ele vai levar vocês para a terra prometida, que ele prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, os patriarcas. E quando ele fizer isso, quando ele visitar, levem os meus ossos. O que é que os ossos têm a ver com a promessa? Irmãos, nós olhamos para a vida dos patriarcas e vemos que o local onde eles eram sepultados era significativo. Os patriarcas, em geral, foram sepultaram sua família num local onde eles tinham esperança que Deus pudesse dar a terra. E José diz, então, leve para lá os meus ossos, é lá que eu quero ser sepultado. E aqui, irmãos, já nos aponta não apenas para a terra onde o povo de fato pisou, mas muito mais, nos aponta para a esperança da ressurreição. Como Jó mesmo reflete em suas palavras,
dizendo que o seu Redentor irá se levantar, irá fazê-lo experimentar essa experiência da ressurreição. E ele estará na terra. Assim também José cria nisso. Ele cria que estaria com seus parentes, com Abraão, com Jacó, seu pai, que já havia morrido, com todos que temeram a Deus e compartilhavam da mesma fé. Hebreus 11 nos mostra isso, como eles partilhavam da mesma fé que nós. Esse ato de José dizer, leve os meus ossos, mostra a esperança da ressurreição e a fé que Deus daria à terra prometida ao seu povo. Deus guia o seu povo, irmãos, pela promessa. Nós não podemos ser guiados por aquilo que vemos, por aquilo que conquistamos materialmente, ainda que essas coisas elas sejam boas em si mesmas. Não há pecado no material. Pelo contrário, o que nós não podemos fazer é ser guiado pelo material. Onde está os seus olhos, meu irmão e minha irmã? O que te guia? O que faz você, marido e pai, guiar a sua casa, planejar para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa? O que é que está motivando os planos que vocês têm? O que é que você está ensinando o seu filho? Para onde você está ensinando o seu filho para olhar e ser guiado também como uma bússola? É a promessa que ainda está para se consumar. Ou o materialismo tão dominante na nossa sociedade, que já adentrou a igreja. E a verdade é que muitos pais, o desejo deles é simplesmente que seus filhos eles sejam bons profissionais, ganhem dinheiro, eles formem numa faculdade de renome. E só. Passem num concurso. Só isso. Se é só isso que nos guia, irmãos, sem saber, sem perceber, estamos sendo guiados pelo materialismo, pelo mundanismo. O que deve nos guiar é a promessa. José disse, leve os meus ossos. Coloque lá. Deus vai visitar vocês e Ele vai fazer vocês chegarem na terra. Na terra prometida. Nós olhamos para esse texto, irmãos, e vemos o final desse segundo ponto. Vemos que no final desse segundo ponto, Deus ele coloca o seu povo numa situação de aparente vulnerabilidade. Ainda falando desse segundo ponto, que Deus guia e guia o seu povo pela promessa, no verso 20 diz, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Etã ficava bem próximo ali, perto do mar. Então, Deus irá colocá-los numa situação em que eles irão estar diante do mar vermelho. Eles então, como veremos, eles olham para trás. Eles começam a murmurar. E até Moisés parece que cai, começa a clamar ao Senhor, dizer, e agora? Nós passamos por esse texto. E Deus diz a Moisés, Moisés, por que estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deus irá endurecer o coração de Faraó. Faraó tomará notícias de que eles foram por um caminho que na cabeça deles não era o melhor. Ele vai dizer, estão perdidos. Vamos atrás deles.
E eles irão ficar diante do mar. E mais uma vez, Deus irá mostrar que Ele é o Deus da promessa. Deus da aliança. Que Ele cumpre o que promete. E cabalmente agora Ele irá mostrar o seu poder sobre o exército de Faraó, sobre os cavalos. Passaremos por esse texto. De Yahvé guia o seu povo, irmãos, não apenas por um caminho sábio, mas também pela promessa. E passamos ao terceiro e último ponto. Aqui vemos a presença de Yahvé, versos 21 e 22. O Senhor, Yahvé, ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Como Deus está no meio do seu povo, peregrinando junto com o seu povo. Quando Davi quis construir um templo, o Senhor disse: calma, em todo esse tempo eu estive peregrinando com este povo, habitando em tendas. Nunca disse: construam para mim um templo. Por anos Deus peregrinou com o seu povo no deserto. Se o tempo foi o maior tempo, se o caminho foi o caminho maior e mais difícil, Deus estava caminhando com o seu povo. Não os abandonou. E a nuvem, a coluna de fogo mostra isso, meus irmãos. A nuvem não só para guiar o povo o caminho que deveriam andar com suas famílias, mas também para protegê-los, porque sabemos que no deserto, a faixa do deserto é um local muito quente. Imagine você, as crianças andando também no sol. Deus providencia a nuvem para amenizar o calor. E quando anoitecesse, ele providencia uma coluna de fogo, não só para iluminar o povo, mas para aquecer, porque sabemos que a amplitude térmica no deserto ela é grande. Se durante o dia faz muito calor, à noite faz muito frio. Deus estava com o seu povo, caminhando, protegendo, guiando. Mas o momento, irmãos, em que Deus mostra que está com o seu povo, em que Deus mais mostra que está com o seu povo, é o momento ao qual se refere João, o evangelista, quando diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou. Essa é a palavra lá. Está escrito que ele veio, ele encarnou, mas a palavra do original é tabernaculou. Ele tabernaculou entre nós. E veio cheio de graça. O Senhor Jesus é a maior demonstração de que Deus habita no nosso meio. E quando ele foi e subiu aos céus, ele enviou um outro Consolador, que está entre nós. Escute bem uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus nunca abandona o seu povo na provação, no deserto. Ele nunca nos deixa sem a sua instrução. Ele nunca nos deixa sem a sua bússola, e a sua bússola é a palavra. É verdade que por vezes, por um tempo, o Senhor, sim, faz o seu povo ter fome, fome não de pão, mas da palavra. Mas isso é por disciplina, e depois então ele volta, porque as suas entranhas, elas se consomem por amor ao seu povo. Ele nunca nos deixa sem a instrução, sem apontar o caminho,
sem nos proteger. Talvez você olhe para a sua vida e se sinta abandonado ou abandonada, desprotegido ou desprotegida emocionalmente. Talvez você vive à flor da pele, fragilizado ou fragilizada, com a sensação de que você está à mercê de qualquer coisa que vier, mas eu quero lhe dizer, não é essa a verdade. Deus está no meio do seu povo. Ele nos protege, Ele nos aquece, Ele nos orienta. E é justamente, irmãos, no meio da igreja que nós devemos estar. Quando os problemas vêm na nossa vida, eles podem até surgir no meio de nós. É na igreja que Deus aquece o seu povo, instrui o seu povo, anima o seu povo, mostra que todos somos pó, mas que Ele é impecável, que Ele nos guia, que Ele nos orienta. A jornada iniciou, a peregrinação começou de fato. Agora o povo está saindo do Egito. E Deus não quer que ele olhe para trás. Portanto, também devemos aprender isso. Seja quais forem as dificuldades da nossa vida, não olhemos para trás. Não pensemos em abandonar a fé. O caminho que ele tem colocado diante de nós. Ele é poderoso para nos fortalecer, nos sustentar. Que essas palavras nos encorajem, irmãos, que nos sintamos muito melhor no deserto, no caminho mais longo, do que em locais que pode ter visivelmente, materialmente, mais conforto, mas são locais de destruição, não são os caminhos de Deus. E essa palavra console o nosso coração, o meu coração e o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pelos teus caminhos sábios. Caminhos que tu escolhes para nós e nós não sabemos porquê e às vezes dizemos em nosso coração, por quê, Senhor? Dizemos, poderia ser de outro jeito. Para que tudo isso? Mas acima de nós está o Senhor, que soberana e paternalmente guia o seu povo. Não meramente para um lugar materialmente bom, mas para a Nova Jerusalém, para a terra prometida em última instância. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. É para lá que estamos indo, para um lugar incorruptível, para um lugar perfeito e sem pecado. E se é para lá que nós estamos indo, o Senhor está nos preparando. E ainda que nos doa, ainda que nos traga, ó Deus, não tenhamos respostas para todas as nossas perguntas, que o nosso coração encontre consolo e encorajamento firmes em Cristo Jesus, em Ti, por meio de Cristo, na Tua palavra. Ó Senhor, ainda que Satanás diga, estão desbaratados, que nós estejamos firmes na rocha, que é Cristo. Sabendo que o Senhor nos guia por caminhos bons, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, são pensamentos de paz. Nós te louvamos e te bendizemos pelas tuas obras maravilhosas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te nessa.